Olá e bem-vindos a mais um programa Money Talks de Money Report. Hoje o nosso tema é o varejo. A gente vai falar sobre o balanço da retomada do comércio em São Paulo e trouxemos para isso 3 pessoas especialíssimas para conversar sobre o tema. São eles, aqui dando a volta pela esquerda, Flávio Rocha, da Riachuelo. Como vocês podem ver, mesmo que vocês não conhecessem o Flávio, vocês perceberiam por conta do cenário que ele montou aí, o Léo Diniz, da Drogaria Iguatemi, e Andréa Duca, das lojas Gregory. Cada um de vocês aqui tem uma experiência particular em relação a essa volta não é bem ao comércio, né? Volta às normas, digamos, um tanto quanto normais de trabalho. Nós estamos funcionando somente 4 horas por semana, por dia no shopping, mas, de qualquer maneira, as pessoas puderam retomar a atividade comercial e isso merece uma discussão por Money Report. Antes de começar a conversa, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que são a Adobe, representado pelo seu CEO Federico Grosso e também pela sua vice-presidente Gabriela Viana, a Leve, do seu CEO Jacob Rosenblum e da vice-presidente Ivana Mozetic. E vamos então começar a nossa conversa. Flávio, você que está aí do meu lado na tela, como é que foi essa retomada? As lojas de rua tiveram um movimento melhor do que as de shopping? Conta pra gente. Bom, Luísio, depois da decisão mais difícil que um varejista pode tomar, que é fechar todas as lojas, isso foi já na primeira leva, porque o objetivo maior é a preservação da vida, da segurança. Então, no dia 18 de março, nós fechamos todas as operações nos 27 estados da federação. Só que a Riachuelo não é apenas uma rede de lojas, ela está presente em todos os elos da cadeia têxtil, tem uma relevante operação financeira e uma presença online muito forte. Então, no dia 18 de março, fechamos todas as operações, 40 mil colaboradores, né, que fazem de nós o 15º maior empregador do Brasil, em casa. E só há 3 semanas nós gradualmente, quase em escala laboratorial, de teste, nós começamos com muita segurança a reabrir as lojas, mais para testar os novos protocolos e a nova forma de operação de lojas. Então, nós sentimos, a princípio, realmente uma retração, um consumidor um pouco mais assustado. Na primeira semana, nós tivemos uma venda mais ou menos equivalente à metade da venda comparável, as mesmas lojas, no mesmo dia do ano passado. Isso foi levando a uma lenta recuperação, a ponto de a gente já está praticamente com a mesma venda do ano passado, de 90% a 100%. Aqui em São Paulo, a experiência foi um pouco pior, né? Não porque o ânimo do consumidor esteja diferente, mas porque eu acho que cometeu um erro, né, que não tem nenhuma explicação racional ou científica por trás, que é restringir uma demanda acumulada de quase 90 dias no exíguo tempo de 4 horas de operação. Esse é o pior dos cenários. É um jogo de perde-perde. Você perde na saúde e perde na economia, né? Porque você concentra pessoas, você aglomera mais pessoas, apesar do fluxo ter sido muito baixo aqui em São Paulo, até porque muitos lojistas constataram que não fazia sentido abrir para operar apenas 4 lojas, seria antieconômico. Então, aqui em São Paulo, realmente nós tivemos uma performance significativamente pior do que as lojas que já estão operando no resto do Brasil. Eu diria que aqui a operação nesse final de semana, aqui em São Paulo capital, ficou na ordem de 50% a 60% da venda comparável no ano passado, enquanto no resto do país está em 90% a 100%. Léo, falando da Drogaria Iguatemi, como é que foi essa performance atuando nos shoppings numa situação na qual você não tem mais aquele consumidor por impulso, porque uma boa parte dos frequentadores dos centros comerciais são pessoas que vão, a princípio, para ter algum tipo de atividade de lazer e daí, então, por uma questão de impulso, acabam consumindo.
como é que você viu essa reabertura que não teve esse grupo que é importante também para compor o perfil de compras, né? Obrigado pelo convite, Aloysio. É um prazer estar aqui batendo um papo com você, com o Flávio, com a Duca. Realmente, esse cliente que para a gente é essencial, né? Nós, como também somos uma operação essencial, a gente acabou não necessariamente fechando, mas os shoppings, como nós só temos loja em shopping, os shoppings, uma vez fechado, tinha poucas operações como supermercado e drogaria, pouco divulgadas, né? Então, basicamente, isso abafa bastante a nossa divulgação e a comunicação que as nossas operações estavam abertas, né? Esse cliente que você falou para lojista de shopping é de extrema importância, né? Sabendo que também próximo de uma data comemorativa, como foi o Dia dos Namorados, né? Esse era o cliente que a gente esperava encontrar e ele não veio, né? Esse de ocasião, esse que gosta de dar uma passadinha, realmente, pelas questões todas que o Flávio falou, né? A gente é da área da saúde, a gente entende que o distanciamento é necessário, né? Mas também a gente entende que uma boa comunicação de qualquer tipo, né? Seja de qualquer órgão, do governo, do prefeito, nível federal, tem que ser com planejamento mínimo, né? E eu entendi que em São Paulo não foi feito dessa maneira. Eu também não entendi se o consumidor ele entendeu se saio ou não saio, né? Então, assim, ele realmente não veio e esse cliente de essencial, ele não apareceu para que o varejo tivesse uma condição um pouco melhor. Andréa, você atua no ramo que é o da moda, que tradicionalmente precisa haver um envolvimento físico, né? Uma presença física sempre ajuda na venda, embora o e-commerce tenha ultimamente surpreendido muito os criadores de tendências e também aqueles que trabalham no setor. Mas como é que foi essa retomada para vocês? Você deu algum tipo de orientação diferente para as pessoas que tratam com o público? Como é que foi isso? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. A gente, né, nesse ramo, principalmente a moda feminina, né, a mulher, a gente sabe que adora comprar. Assim como o Léo falou, a gente também teve duas grandes datas aí, que foi Mães, principalmente, né, que é a nossa segunda venda do ano, e Namorados. E eu acho que logo de cara, a primeira coisa, eu sempre procuro nesses momentos de crise, né? Que, para falar a verdade, é o primeiro momento que eu estou passando uma mais forte, mas eu acompanhei duas com a minha mãe, que eu já estava dentro da empresa, e então a gente vai aprendendo a ter alguma coisa de bacana, porque não pode ser só ruim, né? Então, a primeira coisa que eu achei muito bom foi que tudo que eu precisava fazer no online, eu corri, eu fiz para acontecer, e realmente o online virou uma coisa assim, monstruosa e que até nos ajudou bastante nesse momento a manter a nossa equipe, o franqueado, né? E até nossas funcionárias, conforme elas iam trabalhando em esquema de rodízio lá no online, a gente já ia passando orientações, falando para elas sobre como ia ser esse novo momento, essa abertura, como que a cliente ia querer, né? Porque, querendo ou não, a mulher, quando ela vai na loja, ela gosta de ser bem tratada, ela já tem a vendedora preferida, ela tem a gerente, tem aquela coisa de um abraço, assim, uma coisa carinhosa. E esse momento não é agora para isso. Então, a gente treinou bastante nossa equipe durante esse período, enquanto eles estavam lá na virtual. As lojas do Nordeste e do Sul, conforme abriram, também receberam um manual para aprender tudo isso, mas realmente a coisa não aconteceu. Em todas as nossas lojas que nós já abrimos há mais de 30 dias, como é o caso de Campo Grande, que ficou aberto o mês de maio todinho, né? Algumas lojas do Sul, realmente o faturamento tá até isso, como o Flávio falou, a gente está fazendo uma retomada que é o que a gente já esperava, né? Entre 15% e 16% do que a gente vendia no ano passado, exatamente no mesmo período. E eu acho que isso ainda vai perdurar aí por um bom tempo para a gente aprender a como que nós vamos se reinventar. 15% a 16%, ouvi bem? 15, eu estava ainda um pouco otimista quando abriram as lojas de fora, né? Hoje eu aproveitei que a gente ia vir aqui e
olhei exatamente o faturamento dos últimos 4 dias, que acho que foram primordiais, né? Porque com a abertura da Praça de São Paulo, no nosso caso, a Praça de São Paulo é a primeira praça de maior número de lojas. Com essa abertura e com as do Nordeste, algumas do Sul, a gente fez 15, alguma coisa, por cento do que eu vendia no ano passado. Ou seja, é uma queda de um faturamento brusco. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso também, né, nos de vocês, mas a gente já estava com uma previsão aí de 20. Eu acho que eu estava até muito sonhadora em vender 20% do que eu tinha vendido, mas estamos aí entre 15 e 16. Pelo que eu entendi do Flávio, começou mais baixo e foi aumentando conforme os dias passaram. Mas não foi um nível tão menor assim como o da Rede Gregory, né? Deixa eu tirar uma dúvida, André. Você compara empresa a empresa ou loja a loja? Loja a loja, faturamento total. Tem. O que ela faturou nesses últimos 4 dias. E eu tirei o e-commerce, né, para a gente fazer essa análise, porque como o e-commerce, eu acho que não dá nem para comparar o crescimento que ele teve, eu quis comparar realmente o que reabriu, né? Aquilo que não fechou, eu não quis colocar nesse bolo. A tua conta, Flávio, leva em consideração o e-commerce ou é como a da André, que é loja contra loja? Não leva comparação, são lojas comparáveis, e nós sentimos realmente uma diferença de performance. As lojas de rua estão reagindo melhor, as lojas de rua praticamente já estão no mesmo patamar do ano passado, e as lojas de shopping realmente sofrem um pouco mais, né? O e-commerce teve realmente uma performance excepcional, mas longe de compensar a perda das lojas, do tempo que as lojas estiveram fechadas. Nós tivemos uma evolução do e-commerce no patamar dos 500%, e isso ajudado pelo nosso modelo logístico peculiar, né? Eu vejo lojas comparáveis, empresas comparáveis, e outras vezes departamento, que tem uma logística empurrada, portanto, a alocação dos produtos é feito antecipadamente. Então, quando você compra determinado item, você já pré-aloca para todas as lojas, inclusive a loja virtual, né? No nosso caso, é um modelo de logística puxada, isso nos favoreceu. Você alimenta as lojas com a pequena degustação de cada produto e, a partir daí, a loja vai diariamente puxando do CD. Na hora que você teve um bloqueio das lojas físicas, mas a loja virtual continuou puxando e você teve esse aumento enorme de demanda, de desvio do fluxo para a loja física pôde absorver o estoque que estava parado esperando que as lojas físicas puxassem. Então, esse modelo logístico nos deu uma flexibilidade capaz de atender um crescimento de demanda da ordem de 500%, 600% que aconteceu nesse período. Mas mesmo assim, não compensa, que a gente tinha uma participação, Luiz, da ordem de 2% a 2,5%. E nós devemos sair com a participação do e-commerce, né? E nós devemos sair desse período aí com uma participação talvez 10 vezes maior, da ordem de 20% a 25% do canal físico, que é talvez uma das poucas boas notícias desse período. Flávio, uma coisa que eu percebi que a Riachuelo, de uns tempos para cá, começou a fazer foi aumentar o número de coleções ao longo do ano. Isso vai continuar por conta da pandemia ou vocês vão manter o mesmo ritmo de criação? Sem dúvida. Realmente, o calendário promocional hoje é apenas uma ação de comunicação, porque, na prática, nós temos 1.000 SKUs diariamente, ou seja, são em torno de 200 modelos divididos em 5 tamanhos todos os dias. Então, é praticamente uma coleção por semana, né? E então isso deve continuar, porque isso é mais atrativo ainda no meio digital, porque a loja física ela encobre muitas das deficiências da cadeia logística empurrada, porque a loja física não deixa de ser um grande empossamento de estoque, né? Então, quando a coisa vai migrando para o meio digital, né, essa gestão do fluxo contínuo de estoque, com reposições diárias e lançamentos diários, se torna muito mais perceptível pelo cliente, porque não há mais esse grande empossamento de estoque na loja.
né? Então, a migração para o meio digital está fazendo com que essa gestão do fluxo do estoque, com reposições diárias de alta frequência de reposição, se tornem mais perceptíveis ao cliente digital do que era no mundo físico. Léo, você chegou a perceber alguma mudança no comportamento do teu cliente antes da pandemia de um jeito e agora que o comércio voltou de outro? Muito, muito. A gente estava tendo essa pergunta aqui semanal e a sexta-feira a gente fechou a semana, a gente faz uma reunião de fechamento, exatamente com essa pergunta. Parece que você estava nessa reunião aí, Aloysio. O que acontece? O que a gente percebe que essa queda de cliente também? Ele vai na loja, de repente vai na drogaria, ele já compra para 15, 30 dias. Você entendeu? Então, se ele ia na nossa loja 3, 4 vezes, que é normal, né, ele está indo uma. Né, e essa uma está subindo o ticket dele. Só que também, ao mesmo tempo, aquilo que você falou na outra pergunta, na primeira pergunta, o impulso dele está menor. Então, ele vai lá, compra o álcool gel, compra a máscara, ele faz uma compra mais básica, né? Alguma coisa que ele precisa dos remédios e volta talvez só no mês que vem ou pede por delivery. Então, isso influencia muito no ticket, né? Para cima, e a cultura do cliente começa a diminuir idas ao shopping, né? A recorrência dele, só que com uma compra maior. E isso para a gente influencia muito. Então, mudou a característica do cliente de 3 meses para cá, que é mais ou menos a data da onde foi o início do fechamento dos shoppings e do varejo, né? Então, houve sim uma mudança na cesta do cliente e dessa maneira ele também fica muito inseguro, né? Vou segurar a cesta, vou experimentar a roupa, vou pegar um produto, será que não está contagiado? Porque não consegue ter como controlar isso. Então, as medidas que estão sendo feitas, elas não estão compensando a ida da experiência do consumidor, né? Então, isso muda a mentalidade dele, né? O cliente ele fica mais restrito a ficar em casa, ele fica mais restrito a querer se arriscar um pouco mais a ir ao shopping, né? André, eu percebi que de uns tempos para cá você aumentou muito a tua presença nas redes sociais. Isso já vinha acontecendo, mas durante a pandemia você amplificou isso. Isso ajudou a manter o contato com a sua cliente, com aquela pessoa que te segue e também é consumidora da sua marca? Muito, né? Foi isso que eu estava até falando anteriormente, que vai nos ensinando. Apesar da gente não estar com a verba entrando, a verba de marketing nossa, ou a verba de marketing até do nosso franqueado, a gente preferiu investir o que a gente tinha realmente no digital para a gente estar mais presente para cliente. Uma da estratégia que a gente fez até foi essa, né? Uma vez que eu não tô lá, né, podendo dar aquele abraço, aquele carinho, atendendo ela, só tô atendendo online, o online também tem que ter cara, né? Tem que ter um rosto. E a gente percebeu que esse giro dessa equipe que nunca tinha trabalhado, imagina as nossas gerentes, né? Varejo, quem é varejo físico de loja sabe que a pessoa que está ali não entende realmente nada do que é um online, do que vai ser um omnichannel, do que é um pick-up store. E essas minhas gerentes e equipe indo lá para dentro nesse período e ajudando, né, por causa do crescimento que teve na venda, fez com que eu falasse para elas, olha, vocês estão atendendo online, mas vocês têm a capacidade de atender a sua cliente aqui dentro. Então, a gente tinha campanhas prontas que a gente já tinha deixado fotografado e a gente começou a fazer uma coisa que a campanha já era, né? O amor o amor está na moda, o amor está no ar, e a gente colocou isso, veio uma coisa super a calhar, porque ficou uma história para o momento. E a gente viu, né? A gente faz reunião, eu pelo menos faço assim, a cada 15 dias, apesar de eu não ser uma super, eu tento estudar ao máximo, mas a gente depende do nosso time, né? De agência, de e-commerce. Cada 15 dias eu faço reunião com eles para eles realmente poderem me dar número e entender. E cada vez que eu estava investindo mais em rede social, cada vez que eu estava investindo mais em Google, nesses patrocinados, eu estava vendo que o negócio estava acontecendo. Então, foi uma estratégia da gente estar mais perto e o que eu mais percebi foi que a nossa cliente de loja física, ela não sabia comprar online. Porque eu tive que montar um time de atendimento
treinar numa correria danada, mas fizemos e aconteceu, porque as nossas clientes, elas ligavam e falavam assim, quero comprar, eu não sei onde que é o botão, eu não sei onde que eu ponho o cupom da loja. A gente criou cupom para cada vendedora poder falar, né? Nesse momento a Gregory está me ajudando, está me comissionando com uma comissão maior, e as gerentes mandavam e elas tinham que ligar. E o atendimento tinha que fazer o passo a passo. Ela chegava a dar o cartão de crédito, o número, e a gente que finalizava para ela, porque ela queria comprar roupa, mas ela não sabia nem usar o digital. Interessante. Esse tipo de interação é uma coisa que eu nunca ouvi. Flávio, você conhece um case parecido com esse da André ou não? Realmente essa foi uma grande descoberta aí desse período de pandemia. A gente descobriu que o gargalo para a inclusão digital, né, estava muito mais de resistência do consumidor do que da própria área de TI, né? Então a gente encontrou um consumidor muito mais aberto a abrir um canal digital de relacionamento com a empresa. Isso aconteceu rapidamente. Nós, por exemplo, criamos um programa chamado internamente aqui de Riacho Lovers, onde distribuiu um código através de um aplicativo para cada um dos 40 mil colaboradores da Riachuelo que puseram a se tornar vendedores em casa, né? A partir da sua rede de relacionamento. E nós temos colaboradores que estão vendendo 10, 20 vezes mais do que vendiam dentro da loja, né? Então, provavelmente, são pessoas que já não vão mais voltar para a loja e descobriram essa nova vocação. A gente vê realmente históricos excluídos digitais, até sexagenários como eu, que relutavam em ter usar as ferramentas digitais, que agora, por uma questão de sobrevivência, até estão quebrando a cabeça, aprendendo a lidar com o seu aplicativo para pedir um sanduíche, pedir uma refeição, por uma questão de sobrevivência. Então, esse número que eu mencionei aqui, Aloysio, surpreendente de crescimento, de venda no canal digital, o mais animador disso é que talvez 100% ou 150% desse crescimento veio de clientes que já se relacionavam com a loja física. Algo em torno de 300% a 350% dessa demanda adicional veio de clientes que não tinham relação ainda com a nossa empresa. Então, isso demonstra realmente um avanço, como já ouvi falar muitas vezes, aí, parafraseando Juscelino, 5 anos de inclusão digital em 5 semanas. Essa é uma conquista que veio para ficar. E outra coisa que a gente está vendo também, agora que as lojas estão reabrindo, é que a volta do canal físico não canibalizou o espaço conquistado no meio digital. As vendas digitais, até nas praças que já reabriram, estão mantendo esse mesmo patamar de crescimento do período do lockdown. Eu vou pular o Léo, vou voltar para o André, depois eu volto para o Léo. André, é impossível não relacionar o que o Flávio diz com o que você geralmente fala nas redes sociais. Ele falou dos Riacho Lovers, você tem Gregory Lovers também, que você vive falando, né? Como é que essa relação aí, as tuas clientes, elas voltam, elas interagem, falam com você pela rede, como é que é isso? Você sabe que além da rede social das lojas Gregory, né? O ano passado a gente decidiu que a gente já, sei lá, né? É por Deus, a gente já sentindo que alguma coisa poderia acontecer, a gente queria estar mais próximo da cliente. E a gente, eu acho que tem que ser eu, né, que estou ali na frente do negócio, eu adoro ir para uma loja, adoro atender, não tem sábado que eu não vou para a loja, sabe? E ficar, atender uma cliente, marcar uma barra. E eu comecei a ouvir as clientes, eu sou tão apaixonada pela Gregory, eu sou tão Gregory Lovers. Falei, a gente tem que pegar isso pra gente, o Gregory Lovers. E criei esse perfil, que é o Andréa Duca Gregory, né? Que hoje eu falo diretamente com elas, é um canal aberto, não tem ninguém realmente que faz por trás aquilo, sou eu que me dedico. Às vezes eu demoro um pouquinho de responder, mas faço questão de responder a todas elas. E eu sinto que realmente, quando o negócio tem uma cara, né? Quando eu vejo aqui nós, né? O Flávio, o Léo, que eu conheço, e a gente sabe que o negócio tem uma cara, faz uma diferença do que apenas um nome. O nome da marca não é nada se você não tiver esse carinho por trás. Então, assim,
faço questão de resolver não só as coisas boas, que para mim é um prazer atender uma cliente, é um prazer negociar as coisas, mas também quando tem os problemas. Todos os problemas que a gente teve com o nível que a gente tem, né, uma escala lá mais hard de resolver nessa pandemia da virtual, foi a Andréa que pegou o telefone, liguei para a cliente, falei com ela. Às vezes a gente não consegue falar com todas, mas eu fazia questão de falar para resolver da melhor maneira. Então a gente tem um pouco desse DNA de uma empresa familiar e de trazer isso para a gente também e o time compartilhar para a gente estar sempre perto dessa Gregory Lovers. Léo, qual foi o teu best-seller aí nessa volta do comércio? O que você vendeu mais que você não vendia antes? Vou pegar um gancho na tua pergunta anterior. Eu li uma pesquisa que 50% das pessoas em casa pediam ajuda para alguém da família para poder comprar online. Então, acho que isso, né, que o Flávio estava falando, a Duca também, ajuda muito. Por exemplo, então eu não comprava. Eu pedi para minha mãe ou para minha esposa me ajudar, vamos supor, ou para o meu pai. Então, aumentou muito esse consumidor, porque ele foi atrás de entender como é que compra online, né? E uma outra característica aqui que eu acho que você não percebeu, Luiz, eu estou aqui empresa familiar, né? Cada uma mais desenvolvida que a outra, né? O Flávio, na característica dele lá na B3, a Duca, com uma característica aí, e todos os três também, uma característica que eu estava vendo de proximidade. Nós somos muito próximos do nosso cliente, o Flávio é a cara da empresa, a Duca nem se fala, pelo que ela acabou de contar aqui, né? Essa coragem dela de atender cliente, eu acho que está certo, não é nem coragem, né? Até uma obrigação a mais quando você é próximo. Então, você juntou aqui um time com aquelas características muito próximas. A gente também é muito próximo do nosso cliente, a gente faz questão de estar junto. E respondendo a tua pergunta, o nosso best-seller está aqui na minha frente, né? Sem querer fazer merchandising nenhuma, máscara, né? Máscara descartável. Hoje não é mais lenço descartável, né? Que você tem na tua máscara, né? Então aqui vai uma por dia no mínimo, né? Então máscara realmente foi um negócio. Antes da pandemia, ali no pico ali foi álcool gel, né? Agora com certeza é máscara. E também tem grandes trabalhos aí com sabonetes, né? O pessoal tá muito, o álcool gel desceu um pouquinho, mas o sabonete, o próprio shampoo, né? Higienes em geral, teve um grande, mas a máscara com certeza ela foi o grande campeão de vendas. Bom, logo que começou a pandemia, eu e o Flávio a gente fez uma conversa e eu perguntei para o Flávio se ele ia produzir máscaras de grife. E aí, você produziu ou não? Bom, é um item que veio para ficar em qualquer coleção, né? Mas nesse primeiro instante de susto, de emergência, de preservação da vida, o que a gente fez foi destinar 60 pequenas fábricas da região lá do sertão do Rio Grande do Norte para manterem a sua atividade produzindo máscaras. Essas fábricas se especializaram em não só máscaras, mas nos EPIs, né, equipamentos de proteção individual, aventais, protetores para os pés, máscaras, que estão produzindo. A gente está fazendo uma parte disso em doações, outra parte em parceria com o governo do Rio Grande do Norte para abastecer hospitais e demandas de prefeituras também. Então, nós mantivemos, além de proteger esses verdadeiros heróis dessa guerra, que são os profissionais da área de saúde, nós conseguimos também manter uma atividade econômica de grande impacto social, que são pequenas fábricas em cidades de 5 a 10 mil habitantes, que têm praticamente como única atividade econômica esta mão de obra. Então, nós conseguimos juntar as duas pontas. André, você vai trabalhar com máscaras também ou não? A gente, por enquanto, não pensou em fazer máscara, não. A gente distribuímos, claro, para todo mundo trabalhar, mas eu vi tanta gente fazendo tanta coisa bonita, tanta coisa legal, acho que até tem uma concorrência aí no mercado. Eu preferi focar um pouco naquilo que o Flávio falou no começo, que eu acho que é essencial, continuar tendo novidade, né? A gente não pode parar. Então, o foco no produto, eu não produzo, né? Nós terceirizamos tudo, são todos os fornecedores que fazem. E o foco no meu departamento de estilo foi o seguinte:
fazer mini coleções, sim, vamos ter novidades, sim. Vamos receber muito menos, né? Eu vou comprar muito menos, porque nesse período, é claro que fechamos lojas, não vai estar fácil, as negociações com o shopping a gente sabe que tem que acontecer, porque senão a gente não sobrevive. Esses 4 dias em São Paulo deu para entender bastante a dificuldade que a gente vai estar passando dentro do shopping. Eu tenho certeza, eu sempre já falei que eu sou positiva, que o shopping agora vai ouvir a gente, vai fazer aquilo que a gente já queria um tempo atrás de fazer de percentuais. Então, assim, porque eu acho que o Máscara tem bastante gente fazendo. Eu quero fazer roupa nova, aquela minha cliente, ela sempre, por mais que ela tenha o tubinho básico, o terno, ela quer novidade. Eu tô com fé que ela vai vir comprar. Então, eu foquei realmente o departamento de estilo em trazer mini novas campanhas durante esse período de reabertura para a gente poder ter essas novidades. E você, de alguma maneira, orientou para fazer algo diferente por conta da pandemia? A pandemia gera algum tipo de expectativa diferente das suas clientes ou não? Em produto, você diz, Isso. né? Ah, sim. O Flávio deve saber disso também, mas é que eu compro terceirizado. As tecilagens de malharia esgotou, porque quem tinha o moletom gostoso, né? E eu falo assim, a gente trabalha com vários tipos de malha, né? Com uma qualidade aí. Eu não tinha mais para comprar. A gente ligava, né? Eu não, o meu fornecedor ligava e falava, André, aquela cor não tem mais, aquela composição não tem mais. Então gerou uma demanda muito grande nas roupas né? Comfort, porque todo mundo em casa, todo mundo com esse estilo e gostar. Então, uma dessas mini coleções que a gente está desenvolvendo é uma coleção bem com um toque fashion, mas ao mesmo tempo confortável, com esses moletons e essas malhas. E a gente vem notando, principalmente no e-commerce, que eu fico vendo cada 15 dias as relações, a Gregory é uma loja que vende roupa, né? Os meus acessórios, eles sempre representaram aquela cereja do bolo, mais para fazer uma vitrine, uma composição. Mas meu maior crescimento foi em broches, lenços, presilhas e brincos. Que é essa região que a pessoa está hoje se enfeitando para fazer suas lives, as professoras, as juízas, as advogadas, que são muito... E, assim, foi um crescimento brutal. Então, assim, outra coisa que eu já virei e falei assim, continua investindo no que a mulher vai usar aqui, ó, nessa parte. Flávio, você percebeu essa mudança também de hábito na Riachuelo? Ah, sim, nitidamente. É um departamento que praticamente não sofreu, apesar das lojas fechadas, foi o Riachuelo Casa. Aliás, essa loja bonita que estão vendo aqui atrás é uma Riachuelo Casa standalone, que inaugurou no shopping Morumbi. Então, teve semanas em que até o que a gente chama do grupo lar, né, que são os têxteis para casa, né, cama, mesa, banho e objetos, decoração, isso manteve uma demanda aquecida, porque as pessoas passaram a cuidar mais da casa. Mas até por falta de ocasiões de uso, né, isso a Andrea também deve ter sentido, né, o que é moda, o que é roupa para usar fora de casa, foi o departamento que mais sofreu, sem dúvida. Depois da casa, praticamente com a performance parecida, foi o departamento infantil, principalmente os primeiros passos, bebê, né, as pessoas mais jovens, né? Essa também sofreu menos. Mas o que é moda mesmo realmente teve um impacto maior. Léo, um dos principais problemas que todo mundo fala em relação à pandemia é que tratamentos médicos, de uma certa forma, estão sofrendo muito. As pessoas que têm problemas estão indo menos ao médico, menos ao hospital. Isso se reflete no teu negócio também? A venda de remédios, propriamente dito, caiu? Só continuar respondendo, que eu não me aguentei aqui na resposta anterior. A gente tem uma área também de maquiagem que acompanha a moda, né? Por exemplo, batom. Caiu muito as vendas do batom, né? Por conta das máscaras, né? Compensação, esmalte e maquiagem para os olhos teve um aumento, né? Porque segue essa tendência que a Duca e que o Flávio falaram, né? E respondendo a tua pergunta sobre o tratamento médico, a Anvisa
no meio dessa confusão toda, né, da pandemia, ela conseguiu facilitar algumas alternativas digitais e via web que há muito tempo se tramitava com uma lentidão, que é a consulta online, né, e a receita digital. Então, vamos lá. Eu sou médico, eu vou te consultar, eu já prescrevo agora, daqui, no visual com você, e já consigo te diagnosticar se você já tiver os exames enviado para mim via web, ou eu já entrar no teu código do laboratório. Então, isso ajudou muito. Então, esse medo da pessoa ir no consultório ou não ir, porque o consultório está fechado, foi facilitado, né, com essa nova lei que entrou agora no meio da pandemia. Acho que um pouco daquilo que a Duca também falou, que trouxe algumas coisas positivas. Eu acho que essa aceleração para o nosso segmento, que foi a receita digital. Então, hoje, eu posso te prescrever uma receita digital, né? O seu médico pode te prescrever uma receita digital, você automaticamente encaminha para a drogaria, né? E você já recebe o seu remédio em casa, dependendo da tarja do remédio, né? E, por uma outra vez, você faz uma consulta online, que hoje está legalizado, está tudo direitinho, tem alguns sistemas já que os médicos já usam, né? Pode ser via Zoom também, como a gente está usando aqui, né? Que não tem problema, e ele já automaticamente consegue tratar o paciente. Agora, nada também é como a questão do toque. Às vezes você tem doenças e patologias que você precisa estar próximo, né? E, consequentemente, isso afeta a venda da prescrição médica, né? Então, de uma certa forma, é aquilo que a gente tem falado aqui, né? Um compensa o outro porque é muito novo. Talvez, se já tivesse esse modelo há alguns anos, talvez ele compensaria. Tem muita gente que é resistente a usar, né? Muito médico também é resistente a usar. Então, caiu um pouco a venda. Por outro lado, teve essa melhoria da venda via receita online, né? Receita digital, que se chama. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da pandemia, você saía, ia para o teu escritório, voltava, só que agora você está em casa com 3 crianças. Como é que é isso aí? Para você compatibilizar a atenção que as crianças vão pedir para você e, evidentemente, o trabalho que não para, você tem que continuar. Sim, estamos aqui. Eu falei que é um momento muito difícil, porque para mim essa foi a parte que eu tive que me reinventar, né? Reinventar para. Primeiro que eu brinco que eu estou refazendo a terceira e a quarta série, né? Com as meninas, com as gêmeas que estão na terceira e o Pedro na quarta. Minha mãe falou, tá vendo? Não estudou lá atrás, agora Deus está fazendo você refazer na escola. Então, num primeiro momento, eu não vou negar, tá? Foi assim, um pânico total aqui em casa. Eu me senti realmente, tive que buscar uma energia, uma paz, um pouco da palavra da minha mãe vindo para me ajudar, vindo assim, tá? Não dentro de casa, era no portão para eu poder chorar um pouco as mágoas com ela. Até a gente fazer como um trabalho, né? No trabalho nós temos uma rotina, nós acordamos todos os dias, fazemos assim. E aí eu comecei a estabelecer aqui que de manhã eu sou a professora, então de manhã eu não começo trabalhando, o meu time todinho já sabe que só se for uma urgência me ligue, porque eu vou estar fazendo esse trabalho. Depois virar a parte de fazer a cozinha, né? E eu sento todos os dias realmente para começar a focar, que daí eles sabem que agora a mamãe não pode falar, depois do almoço, lá para 1h30 da tarde. Aí eu vou com colo até 8, 9 horas, mas aí eu vou direto, né? Já deixo uma coisinha pronta que é a hora que o marido consegue ajudar. Mas é isso, a gente tem que estabelecer as rotinas para aprender. Como vai voltar agora, eu não sei, porque agora eles querem ficar desse jeito, porque estão gostando dessa rotina, né? Flávio, me diz uma coisa, por que aqui em São Paulo o shopping está vazio e no Rio de Janeiro o shopping está lotado? Eu acho que o motivo que mais contribuiu, sem sombra de dúvida, foi essa péssima ideia de restringir a 4 horas o horário de funcionamento. É uma má ideia em todos os aspectos. É uma má ideia do ponto de vista de segurança, é uma de diminuição da chance de contágio,
é uma má ideia no sentido de ajudar as empresas a se recuperarem, né, do dano econômico, uma coisa que não encontra qualquer base de racionalidade. E, com isso, muitos lojistas optaram por não abrir, porque fica antieconômico, não faz sentido um trabalhador que muitas vezes mora longe, né, pegar um transporte público para ficar apenas 4 horas, você concentra uma demanda reprimida no número menor de horas, ou seja, se aumenta a chance de contágio. Eu acho que essa a explicação mais evidente para a performance de São Paulo está tão inferior à performance de outras lojas que abriram em outros estados. Léo, você teve que manter as suas lojas abertas, mesmo com os shoppings fechados, e eu tenho certeza que vários seus colegas foram perguntar para você como é que tinha sido essa experiência. O que você ouviu desses colegas que resolveram ficar com as portas fechadas? É justamente essa questão de que não havia uma certa compatibilidade entre o público que iria ao shopping e o número de horas. O que você andou escutando? Você diz agora que abriu o varejo, né? Isso. A gente quase não fechou, né? Eu estou no escritório direto, praticamente. A gente fez um período aqui mais recluso, mas depois logo a gente voltou aqui para o escritório, né? Por nós sermos uma operação essencial, praticamente funcionamos direto. E a gente percebeu que, né, nossos colegas, eles tinham muito receio como que ia voltar, né? Isso um pouco que o Flávio falou, compensa, não compensa, né? Será que eu vou? Como é que vou abrir minha loja? Como é que a loja vai estar? E o que eu faço com a minha equipe? Já está reduzida? Como que eu faço a escala de horário? Então, todas essas dores estão sendo, né, em vários grupos de varejo que eu participo, estão sendo questionadas e, ao invés de ser um alívio, está virando uma dor, né? Porque o custo disso, né, tem o custo do aluguel também, a mercadoria, vou abastecer mais, não vou abastecer, deixo a loja meio mais ou menos, volto com mercadoria, venho com coleção, né, que é o caso da moda. Então, assim, eu percebo que está tendo muitas dúvidas, tá, Luísio? O pessoal está muito sem saber ainda o caminho correto. Vamos assumir que a gente vai abrir 4 horas e vamos investir ali, aquelas 4 horas, ou vamos realmente assumir que vamos perder um pouco, mesmo abrindo dessa maneira. E é difícil, né, você ter um negócio e querer abrir ele para perder pouco, né? Acho que isso nunca foi passado, nunca foi testado. A nossa geração nunca foi testada nessa maneira, até porque o Brasil é um país que teve poucas catástrofes naturais, enfim, dificuldades. Acho que nunca fechamos para nada, né? E outras culturas que, né, tanto na Espanha, no Chile, tem a sexta, que fecha durante o período da tarde. Então, até questão legislação trabalhista é difícil imaginar, transporte coletivo. Então, às vezes, não ajuda muito essa questão que os políticos, principalmente aqui de São Paulo, não souberam fazer um planejamento mais adequado, até para testar. Olha, vou testar, vamos ver, vamos se planejar. E isso está dificultando muito, aí, tá criando uma dúvida generalizada. Bom, última pergunta para a gente encerrar para a Andréia. Andréia, como é que você treinou as suas funcionárias, especialmente na questão do acolhimento aos clientes que foram às lojas, né? Porque uma coisa é você atender bem, mas todo mundo está, digamos, um pouco abalado emocionalmente. Então, é natural que quando a sua cliente vá a uma loja, ela espere um pouco de acolhimento. Como é que foi esse processo? Olha, lá atrás a gente já pensou nisso, né? Como eu falei, foi a gente logo do início, o time de estratégia, de RH, junto comigo, primeira coisa que a gente começou a embutir eram 2 coisas, né? Era pensar nessa colaboradora que ia estar em casa, porque as gerentes estavam vindo trabalhar nesse rodízio, mas as vendedoras não, em como manter, né? Porque a gente quer que elas mantenham esse amor pelo trabalho, por tudo. E a partir daí a gente foi desenvolvendo que quando a loja fosse retomar, uma das coisas mais importantes para nós na Gregory, lógico que a gente precisa vender, ninguém quer trabalhar, né, para não ter um lucro, né, um comércio, um varejo, o intuito é de você ter uma loja para vender. Mas independente disso, a primeira coisa que eu falei, eu quero que a cliente se sinta bem-vinda.
bem-vinda mesmo, né? Então eu usei essa palavra com eles porque ela tem que chegar e ver ter uma percepção, não apenas disso de varejo, tem roupa nova, tem um álcool gel na porta, não. O que vai trazer com essa percepção? E a partir daí o nosso time de estratégia criou foi até muito bonito, uma rosa vermelha, porque o vermelho é a cor da Gregory. E a gente tem os painéis na loja, que é os painéis que a gente usa na vitrine, grandes, né, maiores que os manequins, para sempre estar fazendo a comunicação. Por exemplo, seria mais fácil a gente ter uma comunicação de, né, estamos aberto promocionando, venha comprar, 50% de desconto. Não. Eu optei por, nesses painéis, a gente ter essa rosa vermelha, escrito bem-vinda, com amor Gregory, para ela se sentir bem recebida. E a equipe, a gente fez um Zoom com todo mundo antes de abrir, eu falando com elas, colocando as minhas palavras do jeito que eu gosto de colocar, injetando nelas a maneira como elas deveriam receber, para tomar todo cuidado, não sair, né, ver a cliente, vir abraçar. A maneira de abraçar, a maneira do bem-vindo, do receber, são com gestos, né? Com gestos humildes, né? Não pretensiosos, não de nariz para cima. Então, até na hora de você cumprimentar, uma coisa até que a gente fala assim, sabe? Tipo japonês, olá, você está sendo humilde, mas você está demonstrando que você não vai encostar. Então, você vai falar para elas, não tem essa coisa não, assim não é. A cliente Gregory, ela quer ser uma coisa assim e se sente bem-vinda. Então, essa orientação foi dada num call com todo mundo aqui, todas as nossas franqueadas, nossas gerentes, e depois foi colocado num papel até para elas treinarem isso e quando abrisse, apesar da equipe estar reduzida, elas fazerem isso com a equipe para trazer essa motivação para dentro da loja. Bom, eu queria agradecer vocês três pela disponibilidade, pela paciência em dividir com a gente essa sabedoria, essas informações importantes aí durante todo o período de reabertura do comércio. Também acho importante ressaltar que vocês três estão muito preocupados em função dessa decisão de somente 4 horas por dia. Isso, de fato, cria uma condição talvez pior para os funcionários e, ao mesmo tempo, também cria algum tipo de receio por parte dos clientes. Então, nós temos o pior dos mundos aí nessa retomada. Isso acabou se refletindo num público muito baixo e, portanto, tenho certeza que vocês têm toda a razão em fazer as ponderações que fizeram. Antes de terminar, porém, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Adobe do CEO Federico Grosso e a Leve, aliás, do CEO Jacob Rosenblum. E, mais uma vez, muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, Léo, por esse tempo aqui conosco. Adorei conversar com vocês. Estou com saudade de vocês também, devo admitir, porque, afinal de contas, com essa coisa de ficar isolado, acaba todo mundo sentindo saudade um do outro, e eu, apesar de ser jornalista, também tenho os meus sentimentos. Então, muito obrigado aí pela presença e quem sabe a gente se vê numa outra live daqui a pouco. Muito obrigado. Obrigado, Aloysio. Saúde aí para todos, para a Duca, para o Flávio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença e pela participação. Adorei, viu? Sucesso e saúde para nós.